Bom dia, meus amigos. Está começando mais um pós-jogo aqui no canal da Cruzeiro Stats. Dessa vez o primeiro pós-jogo de fevereiro e já com vitória. Então, tomara que essa mudança de mesa aí também gere uma mudança nos jogadores dentro de campo, na confiança, na motivação, na vontade e nos resultados. O Cruzeiro não jogou tão bem contra o Betim, mas venceu e precisava muito vencer. Então, tomara que fevereiro seja bem diferente do que foi janeiro em questão do desempenho e do resultado. Antes de falar do jogo, quem puder já se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante pra gente, para divulgar nosso trabalho, para alcançar mais pessoas. Esse projeto que está começando aqui no YouTube em 2026, mandar para aquele grupo de amigos cruzeirenses que gosta desse tipo de conteúdo, que curte assistir esses vídeos aqui no YouTube. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante tudo que a gente tem para trazer aqui esse ano. Bom, a gente não fez um pré-jogo para esse jogo contra o Betim, mas muito do que a gente falou no pós-jogo do Botafogo conseguiu encaixar aqui. E isso eu digo muito das mudanças que a gente citou. E duas delas na escalação. Foi até engraçado porque na hora eu não consegui bolar uma escalação que encaixasse as duas principais coisas que pontuei aqui no pós-jogo contra o Botafogo. Foi o seguinte: o Christian precisa jogar, o Christian precisa estar em campo, e o Arroio tem que jogar na direita. Só que a gente vai pensar, o Arroio na direita, o Christian tem que estar em campo, mas jogava na direita, e mais o Gerson, que foi contratado teoricamente para jogar na direita, vai dar um trabalho muito grande para o Tite pensar aí num time que vá funcionar e encaixar todos esses caras, né? Mas aparentemente ontem ele viu o nosso pós-jogo e conseguiu encaixar todos os jogadores. Então a ideia do time que ele montou foi o seguinte: Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Arroio pela direita, Lucas Romero como primeiro volante, Gerson como segundo e Christian pela esquerda, Matheus Pereira e Chico da Costa, porque o Caio Jorge foi poupado. Então, assim, em questão de escalação, no primeiro momento, gostei muito da forma que ele fez esse meio de campo, que para mim era o principal problema desse time. A mudança do Fagner para o William, sinceramente, acho que não muda tanto. Colocou o William agora por imaginar um jogo mais ofensivo, e foi o que aconteceu. O Cruzeiro não ia precisar marcar tanto pela direita. O zaga normal, lateral esquerdo sempre o Kaique, que vai ficar. Bruno Spindel participou da coletiva do Tite e afirmou que vai ficar. E aí imagino muito que essa permanência do Kaique possa ter passado também pelo Tite, porque, como eu disse no pós-jogo, o Tite não ia querer perder os dois principais laterais esquerdos em uma janela só. É certo que o Cauã Prats, como o Spindel mesmo disse, tem tudo encaminhado para sair no meio do ano, quando ele completa 18, mas encaminhar essa venda e mais vender o Kaique agora ia ser um baque muito grande pro jogo do Tite e pro Cruzeiro no geral. Ia ter que contratar um novo lateral, enquanto isso ia ficar com muita insegurança por ali. Então, a permanência do Kaique é muito importante, foi um dos melhores laterais esquerdos do ano de 2025. Para mim, se não o melhor, o segundo melhor. Fantástico, fez um grande jogo agora contra o Betim, ele é muito bom. Eu acho ele muito, muito bom. E muito importante ele ficar aqui para o que o Cruzeiro planeja, tanto para esse ano quanto para os próximos, né, que é disputar título. Para você disputar título, tem que ter jogador de qualidade. Então, o Kaique é um grande lateral e que bom que ficou nessa janela. No mais, na escalação, a linha de meio foi uma linha de meio que me surpreendeu positivamente, gostei. Matheus Pereira, certo, no meio, e Chico da Costa. Muita gente esperava o Neiser Villarreal, e a gente vai falar mais dele ao longo do pós-jogo, porque ele acabou entrando, né? Mas todo mundo esperava já o Villarreal como titular, porque é o considerado, quando foi contratado, o reserva direto do Caio Jorge, pelas características, por ser parecido. Um cara de mais mobilidade, mas também de força, de explosão, e até mostrou isso. Acho que assim, o que mais fica para o torcedor são as finalizações que ele errou, mas por um outro lado eu gostei bastante da imposição física dele, gostei bastante
dessa explosão, ele conseguiu vencer algumas bolas que não são bolas que qualquer centroavante vai vencer, principalmente a do segundo gol que ele errou, que ele tromba com os zagueiros, consegue dominar, enfim, é um início de temporada, eu vou dar essa colher de chá, vou passar esse pano para essas duas grandes chances que ele perdeu, porque acho que vai ser importante sim, e é um jogador com muito potencial. Com o time que começou, o Cruzeiro conseguiu jogar melhor, mas não sei se foi por qualidade do próprio Cruzeiro ou por deméritos do Betim. É certo que nesse jogo tiveram algumas situações que dificultaram bastante o jogo, e assim, foram durante todo o jogo. O gramado do estádio não é um gramado bom, é um gramado que parecia muito pesado, um gramado que não deixava a bola correr direito. Começou uma chuva muito forte nesse primeiro tempo. Houveram 5 paralisações por lesão nesse primeiro tempo, então o jogo picado ele vai atrapalhando o time que quer atacar, porque você não pega aquele momento, você não pega aquela sequência de ataques que te dá mais energia, te dá mais confiança, você não pega essa continuação, né? Essa continuação do ataque, quando você consegue atacar várias vezes, seu time vai naturalmente tomando esse porte de vou dominar a partida e o adversário também. Então, quando o Cruzeiro começa a atacar uma ou duas vezes, o jogo para, faz o gol que foi anulado do Chico, e essa anulação aí tem até que ver como é que foi. O Chico machuca, aí mais 3, 5 minutos parado, o time não pega um ritmo, não pega uma sequência, e isso atrapalha. Mas no geral, o que me chamou atenção, um Cruzeiro evitando muito lançamento. Lógico, o contexto do jogo sempre vai ditar. O Betinho não marcou em cima para o Cruzeiro lançar, mas evitou muito lançamento, evitou muito fazer bolas longas, jogar pelo chão, rodar a bola se precisar, manter a posse. E é positivo porque é o trabalho do Tite. O Tite ele quer isso, ele quer que o Cruzeiro fique 70% do tempo com a bola. Então, se ficou, foi positivo para o Tite. Era uma das ideias dele e está acontecendo. O Cruzeiro não sofreu quase nenhum ataque, praticamente nenhum ataque nesse primeiro tempo. E isso é bom para o time. Não tem o que se discutir. O ponto positivo, o ponto negativo, aliás, foi a forma que o Cruzeiro achou para atacar. O Arroio, pela direita, tentou muitos dribles, mas, de novo, o gramado também atrapalhou bastante. O Christian jogando pela esquerda tem um pouco de dificuldade para ir para o fundo, porque a perna de esquerda dele, ele não tem muita qualidade com ela, ele é um cara que joga muito bem com a direita, mas com a esquerda tem mais dificuldade, então para ir para o fundo jogando pela esquerda é muito difícil, porque ele vai ter que cruzar usando o pé que ele não gosta. Então normalmente ele, quando dominava essa bola, ia para o meio e precisava muito do apoio do Kaique. Então é um ponto que provavelmente a gente vai ver mais o Kaique apoiando bastante, o Kaique participando bastante desse jogo, se o Christian se mantiver por lá. Mas nesse jogo até participou. O cruzamento para o Chico da Costa foi do Kaique, assim como no clássico o cruzamento do Kaique, mais uma vez gerando uma grande chance. O Kaique é espetacular. Mas o Cruzeiro ficou muito nesse tom de gerar a bola, cruzamento. Gerar bola, cruzamento. Óbvio que existem situações que o cruzamento vai ser bom e existem cruzamentos que se tornam perigosos. Mas um ponto que precisa ser muito falado é principalmente o cruzamento que o William faz. E aí a gente vai chamar meio que o cruzamento do William, não quero individualizar muito o jogador, mas aqui eu vou ter que tomar ele como exemplo, porque ele é o cara que chega na linha de fundo. Quando o jogador chega na linha de fundo para cruzar, ele já não tem tantas opções assim para cruzar. Quando você cruza um pouco mais para trás, se você for canhoto, você pode fazer o cruzamento, por exemplo, que o Arroio fez na assistência. Se você for dessa, você pode cruzar antes, aí não é bem um cruzamento, mas um passe na profundidade, igual o passe que o Kaique fez para o Chico da Costa. Você pode tentar cruzamentos rasteiros, igual os dois que o Gerson tentou pelo lado esquerdo, um que foi muito perigoso no segundo tempo e outro que o zagueiro tirou, mas que gerou um pouco mais de perigo.
Então, a gente tem que entender que existem cruzamentos diferentes. O cruzamento não é simplesmente aquela bola alçada na área e para ver o que vai dar. Existem várias variações de cruzamentos que podem funcionar. Um cruzamento no segundo pau, passando do gol e o jogador que está lá preparado cabecear para o meio, que foi uma bola que o Betinho tentou algumas vezes nas costas do William, uma quase funcionou. A outra teve até aquele voleio, né? Então, buscar um jogador que está atrás da marcação do adversário, ou então buscar uma bola mais rasante para um desvio no primeiro pau antes de chegar no gol, o jogador do Cruzeiro já desviar para gerar um perigo, em vez de ser aquela bola alçada na área para o goleiro sair e pegar, então um cruzamento para fora. E é muito o que acontece quando o William chega na linha de fundo. Pelo menos nesse jogo, o William já mostrou alguns cruzamentos bons, principalmente em 2024, quando ele era muito acionado pela ponta direita. O Cruzeiro não jogava com pontas com Seabra, né? Era meio que um 4-3-3, mas que todo mundo juntava no meio, os laterais passavam bastante. Então ele participava bastante desses cruzamentos e já mostrou que sabe cruzar, mas nesse jogo específico contra o Betinho, os cruzamentos dele não surtiram efeito. Só para ter uma noção de números, o Cruzeiro cruzou 16 vezes no primeiro tempo, um número consideravelmente alto, e acertou 5. Então mais ou menos 33, a cada 3 cruzados um acertava, que é uma média ok. Imagino que no geral essa seja a média de acerto assim, de cruzamento de um time em tantos jogos assim. Só que se você for pegar os cruzamentos do William no jogo, nesse primeiro tempo específico, ele cruzou 8 vezes. Então metade dos cruzamentos que o Cruzeiro fez foram do William. 16 o Cruzeiro, 8 o William. E o Cruzeiro acertou 5. Desses 5, nenhum foi do William. O William errou todos os cruzamentos. Ele tentou 8 e errou todos. Então, se a gente excluir esses cruzamentos do William, o Cruzeiro cruzou 8 vezes e acertou 5. Mais da metade. Que seria um aproveitamento espetacular. Então, uma coisa que o Cruzeiro precisa trabalhar é como fazer esses cruzamentos, principalmente com o William na direita. Acho que o restante assim já conseguiu ter uma ideia, como eu falei, o Kaique com cruzamentos um pouco mais para trás, seja com o pé direito, que ele mostrou muita qualidade, quanto o pé esquerdo, que foi o Chico da Costa, o Gerson com cruzamentos rasteiros, o Arroio com cruzamento de pé trocado para assistência. O William precisa achar algum cruzamento aí que faça sentido com os atacantes que o Cruzeiro tem. Porque chegar na linha de fundo, falar, aqui é a hora de cruzar, vou jogar a bola para a área e vamos ver o que vai dar, não vai dar certo. Então, não sou muito crítico assim dos cruzamentos. É óbvio que da forma exagerada que foi não é o ideal, o Cruzeiro precisa achar mais formas de jogar, mas pensando num jogo em que o gramado tá ruim, tá chovendo bastante, o time adversário já tá tomando uma postura defensiva, o jogo é muito picado, eu não vejo tanto problema assim um número de cruzamentos exagerado, um número de cruzamentos alto, mas precisam ser cruzamentos mais eficientes, precisam ser cruzamentos mais criativos, precisam ser cruzamentos diferentes para gerar problema, porque se for só jogar a bola para a área e vamos ver o que vai dar, não vai dar certo, aí vai virar aquele cruza-cruza, aquele chuveirinho que todo torcedor fica irritado. Quem usa muito bem desses cruzamentos é o City, o Manchester City, é um time que é conhecido pelo toque de bola e tal. Quando chega no último terço, quando chega próximo do gol adversário, eles sabem muito bem usar o cruzamento. Então, chega na ponta, faz uma bola alçada para o segundo pau, faz uma bola rasteira para o Haaland chegar, faz um cruzamento para trás para um chute de primeira da entrada da área. Isso também é uma coisa que o Cruzeiro não usou. O Cruzeiro não finalizou de fora da área. As finalizações do Cruzeiro de fora da área foram aos 40 e tantos do segundo tempo. Então, precisa variar, precisa ter mais repertório nesse último terço. E aí, óbvio, passa pelo Tite, de gerar essas opções, de falar com os caras, de, quando chegar aqui, Gerson, aparece no meio para finalizar, que sua finalização é melhor de fora da área. Quando for cruzar, Gerson, em vez de aparecer na entrada da área, aparece no segundo pau, já que você é grande, você é um cara que fisicamente você consegue vencer, aparece no segundo pau para você cabecear, já com vantagem em relação ao zagueiro, e aí já direciona o William para fazer o cruzamento determinado. Então, William, na hora que for cruzar, dá um corte, tenta achar o Arroio de novo para ele fazer o cruzamento com o pé trocado, tenta fazer um 1-2 para chegar mais próximo da área e ter também a opção de finalizar. Essa finalização da linha de fundo para dentro, né?
meio que um cruzamento rasteiro, mas com uma força maior de finalização para ter uma rebatida para dentro, ter um jogador finalizando. É importante ter esse tipo de repertório, porque não vai ser sempre que o Cruzeiro vai conseguir furar essa marcação com passes, apesar de que teve algumas chances também com passes que não conseguiu finalizar. O cruzamento é um recurso muito importante no jogo de futebol. E o time tem que saber utilizar de formas diferentes. É fundamental para o Cruzeiro entender como utilizar o cruzamento da melhor forma, de novo, como foi no gol do Caio Jorge no Clássico e como foi o gol do Matheus Pereira contra o Betim. Marcação. O Cruzeiro não precisou realizar tanto aquela marcação que estava dando problema, que era uma marcação mais recuada, porque o Betim não saiu, só que o Betim não saiu também por, assim, em parte por mérito do Cruzeiro. A gente sabe que o Betim, comparado ao Botafogo e ao Atlético, é um time muito inferior. Mas o Cruzeiro teve mérito sim de conseguir pressionar muito bem o Betim, pressionar com muita intensidade. O Cruzeiro não estava intenso dessa forma como comparado ao jogo contra o Atlético e contra o Botafogo. O Cruzeiro foi mais intenso contra o Betim e muito mais incisivo nessa marcação. Se precisasse fazer falta, se precisasse matar a jogada, se precisasse não deixar o cara sair com a bola, o Cruzeiro não deixou. Fez falta, atrapalhou a saída, incomodou, deu carrinho, pôs o pé na bola, do jeito que a gente criticou tanto esse time que estava muito passivo. Então, achei que foi um início de uma mudança de postura ali, de um Cruzeiro que precisa ser mais combativo, e foi. Fez algumas faltas naquela contrapressão, né? Você perde a bola e já pressiona para não deixar o adversário sair. Recuperou algumas bolas assim, mas também fez muita falta, fez muito desarme, uma recomposição muito boa dos jogadores, isso também é muito importante. Então, sempre que atacava, a gente pensando, lembrar aqui jogadores que atacavam muito, então Kaique, sempre que voltava, já voltava pressionando, já voltava com intensidade. Teve até 2 lances que um que ele desarmou e o outro que ele deu um carrinho que eu achei que foi na bola e o juiz marcou falta. Matheus Pereira ajudando muito nessa marcação dos próximos 5, 7 segundos depois de perder a bola, que é um tempo que o pessoal usa bastante para usar de referência. Christian, Gerson, Lucas Romero pressionando, indo para cima na hora que perde a bola. E aí, quando você faz isso, você tem 2 opções. Ou o jogador vai dar um chutão, e aí você tem que recuperar essa bola depois, aí é uma outra parte do processo. Ou então a jogada acaba ali, seja você recuperando ela ou fazendo a falta. Você não pode deixar ele sair jogando com tranquilidade com a bola no chão, senão sua zaga vai estar muito exposta, e isso o Cruzeiro conseguiu fazer muito bem. Então, ponto positivo, vamos ver se contra o Coritiba vai se manter dessa forma, porque o Coritiba é um time que vai jogar retraído, é um time que vai jogar marcando atrás e vai querer sair nos contra-ataques. Então, o contexto vai pedir um Cruzeiro de novo atacando mais, o Cruzeiro com a posse, um Cruzeiro que deve fazer cruzamento sim, e que vai precisar ter essa contra-pressão. Quando perder a bola, pressionar bastante e não deixar eles atacarem. E é um time muito mais qualificado que o Betim. Vamos ver se esse salto de qualidade vai fazer o Cruzeiro manter e aumentar também o nível de performance. Ponto negativo, que para mim, assim, muito complicado de falar, porque de novo é individualizar, é uma situação bem complexa, mas que precisa ser falada, porque o Jonathan Jesus machucou, o Vidalba ainda não estava 100% para entrar, e quem entrou foi o João Marcelo. Nessa situação de pressionar o adversário quando perde a bola e ele fazer chutão, o Betim ele já dava os lançamentos sem mesmo pressionar. O goleiro deles não saía com a bola no chão, era sempre lançamentos. E aí é uma coisa que, assim, falei muito no início da temporada e o Cruzeiro melhorou bastante, mas o João Marcelo para mim foi o ponto negativo nesse quesito. Quando a bola vem rifada, quando a bola vem no lançamento, seja do goleiro ou do zagueiro, a zaga vai estar em vantagem, porque ela vai estar de frente, a bola está vindo da frente dele, né? Ele vai estar de frente para a bola, o atacante está de costas, então ele tem uma vantagem natural. Tem mais jogadores do Cruzeiro no ataque do que jogadores do Betim, então é uma vantagem numérica também. E os jogadores do Cruzeiro são jogadores altos, são jogadores fortes, são jogadores que vencem esse tipo de duelo.
Então o Cruzeiro tem que vencer esses duelos. E venceu. Só que não é só vencer apenas por vencer. Tem que manter a posse para o Cruzeiro. É cabecear já direcionando a bola para um jogador do Cruzeiro. É deixar a bola passar para o Cássio pegar. É, quando vê que não tem um adversário próximo, dominar a bola, nem que seja com o peito ou dominando com o pé já direcionando para alguém, enfim. É fazer com que a bola, depois que for chutada pelo adversário, manter com o Cruzeiro, não devolver a posse com o Betim, porque o Cruzeiro é um time que estava muito lá na frente. Se eles recuperarem essa segunda bola, né, que é a segunda disputa depois do duelo aéreo, o Betim vai achar espaço, o Betim vai ter possibilidade de atacar. E todas as bolas que o João Marcelo disputava pelo alto, ele devolvia a bola para o Betim. Tiveram algumas que, tudo bem, faz parte, eram duelos complicados, eram duelos que realmente tinha que ter uma imposição muito grande física, e aí faz parte também perder esse tipo de duelo, mas tem algumas que a bola era simples, tem algumas que ele estava sozinho e rebateu essa bola de volta pro Betim, não conseguiu dominar, não conseguiu tocar para alguém do Cruzeiro, e tiveram duas chances, das principais chances do Betim, foram poucas, mas duas das principais, acho que foram 3, foram iniciadas com bolas que o João Marcelo devolveu pro Betim. E isso num jogo de Campeonato Brasileiro, isso num jogo de Copa Libertadores, isso num jogo de Copa do Brasil, entrega a partida pro adversário. Grandes chances de você tomar um gol dessa forma. Então, óbvio, é um cara que teve uma lesão muito grave, é um cara que mostrou qualidade em 2024, o Tite fala muito bem dele, mas hoje não vejo ele com condição de jogar pelo Cruzeiro, nem de ser um reserva para entrar como foi hoje, porque, assim, óbvio, espero que recupere o que fez em 2024, que seja realmente algo de confiança, de recuperação física, um processo, espero realmente que seja, porque aí a gente tem uma esperança de que mais para frente ele consiga jogar o que jogou. Mas por enquanto eu não vejo ele com condições de entrar em campo, porque esteve muito abaixo. Tanto armando, também errando alguns passes bobos. Então, foi para mim o principal ponto negativo, junto com os cruzamentos do William nessa partida e que dificultou um pouco o Cruzeiro, especialmente no segundo tempo, quando o Betim começou a querer gerar algumas chances de perigo. Uma entrevista do Tite, vou falar um pouco da entrevista antes de finalizar o jogo, porque não gosto dessa carteirada que ele dá de ficar falando que ele venceu todos os títulos da carreira possível, tirando a Copa do Mundo. Que tem que... Ele entende que esse processo faz parte de todos os trabalhos. É lógico que ele entende que faz parte de todos os trabalhos, mas ele não precisa de ficar dando carteirada toda hora que vai falar isso. Acho que ele pode ser mais incisivo sobre a situação do Cruzeiro, mas não ficar falando que ele é o cara. Gostaria muito que ele falasse mais sobre situações reais de jogo, não falou nada desses cruzamentos. Tudo bem que também não fizeram nenhuma pergunta relacionada diretamente aos cruzamentos, mas não falou nada em relação aos cruzamentos, não falou nada em relação à parte criativa do Cruzeiro. É um cara que responde as perguntas bem, mas de forma muito abstrata, né? Então, espero que com o Cruzeiro recuperando um pouco da confiança, um pouco do jogo que sabe fazer, ele também consiga fazer mais respostas, consiga realizar mais respostas direcionadas ao jogo de fato. No segundo tempo, o Chico da Costa machucou no primeiro tempo, entrou o Neiser, o Jonathan Jesus machucou, entrou o João Marcelo, questão física o Jonathan Jesus foi joelho, o Chico da Costa parecia um pouco muscular ali na coxa, coisas que são relacionadas ao gramado, à chuva, ou a dificuldade ali do gramado mesmo, das condições do gramado. E aí no segundo tempo, o Cruzeiro tenta fazer algumas mudanças, ainda com dificuldades. O Neiser perde 2 grandes chances que não pode perder. Não pode perder. É o primeiro jogo dele com grande minutagem, num gramado ruim, com chuva, pode estar jogando onde for. Pode estar jogando na rua. Não pode perder esse tipo de lance. É cara a cara com o goleiro, sem estar tão pressionado. Perdeu muito da passada da bola.
Então a bola corria, ele corria mais, corria menos, parecia um pouco também sem confiança, sem ritmo. Não pode perder esse tipo de lance. Porque fazia 1-0, 2-0 ali, era uma tranquilidade muito maior para o Cruzeiro, era outro jogo. Então, o Tite tem a sua parcela de culpa na forma que o Cruzeiro joga, mas os jogadores também têm. É inegável que o Tite não vai entrar em campo para fazer esse gol. Cara a cara com o goleiro, o Tite não tem culpa mais não. Se a bola chega, o atacante está frente a frente com o goleiro para finalizar, o cara erra, a culpa não é do Tite. A culpa é do jogador. Então, assim, é óbvio que nesse momento há um grande foco no trabalho do Tite, porque existe essa comparação com o Jardim, que é até uma comparação injusta, porque o início do trabalho do Jardim não é bom, e o final do trabalho do Jardim também não é tão bom. Aquele final de primeiro turno e início de segundo turno foi espetacular, mas se a gente pegar a fundo a equipe que jogou no início do trabalho do Jardim e do final, não eram grandes trabalhos assim do Jardim, não eram grandes jogos que o Cruzeiro fazia. O Cruzeiro, nesse final de Brasileiro e Copa do Brasil, se eu não me engano, foram 8 jogos e 6 empates, 8 jogos e 5 empates e uma derrota. Sim, é fácil comparar com o que a gente viu do auge do Cruzeiro, né? O Carlos Jorge pegando a bola e acertando tudo, Matheus Pereira pegando a bola e acertando tudo. Aí também é uma comparação que vai acontecer com o auge que a gente viu no ano passado, mas no geral existem também algumas oscilações do trabalho de Jardim que precisam ser consideradas e que essas oscilações também não são culpa só dele, né? Quem joga são os jogadores, quem contrata é a diretoria, o grupo é um só. Então a gente tem que sempre considerar isso quando for cobrar. Pede fora Tite, fora Tite, fora Tite, mas o grupo é um só. Quem joga são os jogadores, quem comanda é sim o técnico. Quem está contratando e está dispensando o jogador é a diretoria, e isso faz parte do grupo. Então o grupo tem que estar unido, o grupo tem que estar junto, e se for para cobrar, tem que cobrar o grupo inteiro. É todo mundo, é o Tite, é os jogadores e a diretoria. Então, cada um tem sua parcela de culpa, e o torcedor tem que entender isso. Porque se vai tirar o Tite e vai colocar outro, será que isso vai gerar essa mudança assim? Se trocar um jogador por outro, vai gerar essa mudança assim também? Talvez seja uma situação mais estrutural, uma situação mais de um planejamento que não foi muito bom, e um planejamento feito de forma coletiva também, um planejamento conversado. Então, acho que tem que ter muita calma ao apontar o dedo para alguém e falar, ó, a culpa é sua. O Cruzeiro não está jogando bem por culpa sua. Tem as suas parcelas, tem suas responsabilidades, ainda mais por ser o técnico tem sim mais responsabilidade, porque é ele que comanda o time, mas não tem 100% delas. E nesse jogo contra o Betim, eu vi mais responsabilidade do jogador de errar bolas bobas, de errar passes bobos, de realizar cruzamentos que não devia, mas que poderia ter uma melhor decisão do jogador naquele momento. Ele pensar, ó, em vez de eu cruzar aqui, não, vou cortar, voltar a bola, vou tentar tomar outra decisão. Acho que o jogador também precisa ter um discernimento maior dentro de campo para fazer isso, e a gente já viu que esses caras sabem. A gente já viu que esses caras têm uma qualidade muito grande para fazer isso. Então, cada um tem sua parcela, essa vitória é também de todos, essa vitória é dos jogadores, essa vitória é do Tite, essa vitória é da diretoria, para ver se dá um ânimo, para ver se realmente recupera, porque a situação no Mineiro não tá boa. Se não classificar no Mineiro, eu acho que sai sim, tem que sair, porque ficar fora do Mineiro é vexame, é vergonhoso pro time que o Cruzeiro fez, porque quando ficou lá na época sombria de Série B, até entendia, porque o time tava na merda, né? O time tava em uma situação caótica e que acho que a maior preocupação do torcedor era ver se o Cruzeiro ia sobreviver. Então, aquele contexto que ficou de fora é um, o contexto hoje é completamente diferente. O Cruzeiro tem o terceiro elenco mais caro praticamente do Brasil, tem um técnico que é muito caro, manteve as peças de um Cruzeiro que foi muito bem ano passado, então ficar fora é vexame. Não pode, vai jogar contra o Coritiba agora, tem que jogar bem, tem que ganhar, e vai chegar final de semana contra o América, tem que jogar bem, tem que ganhar. Então, agora chegou um momento que a pressão é grande
porque a cobrança é grande e os jogadores sabem disso. Jogador que veio para cá, técnico que veio para cá, sabe que a cobrança vai ser grande, sabe do que tá, do trabalho que foi feito em 2025, da expectativa que tem em 2026. Todo mundo que chegou aqui em 2026 falou em título, é Tite, é Spindle, é jogadores, qualquer um, e Pedrinho, qualquer um que chegou, o Gerson também foi questionado sobre isso, todo mundo que chegou em 2026, todos falaram da mesma coisa, títulos. Então vocês vão ser cobrados por uma torcida que também quer títulos. Se a expectativa fosse só da torcida, como por exemplo era com o Ronaldo, em que a torcida tinha uma expectativa de voltar à Libertadores e a expectativa do Ronaldo era só de ficar na Série A, é diferente. Porque o Ronaldo falava todos os dias, o Cruzeiro, a expectativa do Cruzeiro, o objetivo do Cruzeiro é pegar uma Sul-Americana e não cair. A expectativa do Cruzeiro é disputar lá embaixo, sim, mas pegar uma Sul-Americana. Falava todo dia isso, que a situação não estava boa. Então, essa expectativa do torcedor, o torcedor sempre vai querer o time lá no alto, isso aí é inegável. Pode julgar 20 torcedores. Quem tiver na arquibancada vai cobrar como se quisesse ir para Libertadores. Quando a cobrança vem só da torcida, quando essa expectativa vem só da torcida, é normal que o time não precise reagir de acordo, porque o projeto interno do Cruzeiro é diferente do da torcida, como foi o exemplo do Ronaldo. A torcida tinha uma expectativa, o clube tinha outra. Agora, quando o clube alimenta a expectativa do torcedor e fala de título, a pré-temporada inteira, que o objetivo do Cruzeiro é título, eles vão ser cobrados por título. E a gente vendo o Cruzeiro jogar, o Cruzeiro não consegue pegar nem título do grupo que ele tá no Mineiro. Se ser o primeiro colocado do grupo fosse um título, o Cruzeiro não ia ganhar hoje. Como é que a gente vai ter alguma expectativa para brasileiro, para Libertadores, Copa do Brasil? Nada. Então, tem que ser cobrado sim. É um início de trabalho, mas um início de trabalho negativo. E tem que cobrar todos, não só o Tite. Cobrar os jogadores, cobrar o Tite, cobrar a comissão, cobrar a diretoria, cobrar a scout, cobrar todo mundo que está lá dentro. Como eu falei, o grupo é um só, a unidade Cruzeiro Esporte Clube é uma só, e todo mundo tem que andar junto para funcionar. A culpa não é só de um. Não dá para apontar o dedo e falar que a culpa é só de um. Espero um Cruzeiro melhor contra o Coritiba, um Cruzeiro mais consciente. Espero que mantenha essa formação. Acho que essa formação foi uma formação positiva. Essa formação foi uma formação que os jogadores se entenderam melhor, com Arroio na direita, Christian na esquerda, Gerson como segundo homem, Romero como primeiro homem, Matheus Pereira mais à frente como o camisa 10, e aí o Caio Jorge voltando para ser o 9, né? Os jogadores precisam também, por um lado, ser experimentados em posições diferentes para ver como que encaixa esse time, mas quando encontrou um time que possivelmente pode crescer, esse time tem que ser mais experimentado. Então, achei que o Cruzeiro encontrou uma formação melhor, apesar de não ter feito um bom jogo, mostrou um potencial que esse time pode ter. Acho que o Cruzeiro, se tivesse feito aqueles 2 gols com o vídeo real, a visão do torcedor seria muito diferente em relação ao que foi o jogo, e o jogo também seria muito diferente. Então, gostaria que essa formação do jogo de hoje repetisse contra o Coritiba, e gostaria que a vontade, o ímpeto, a competitividade dos jogadores se mantenha crescendo. Tem que chegar contra o Coritiba e tem que correr mais do que correu contra o Betim, tem que marcar mais, tem que ser mais imponente, tem que querer mais. Contra o Betim aumentou em relação ao Botafogo e ao Atlético? Sim, mas tem que ir aumentando cada vez mais, porque o time para vencer tem que ser competitivo, não adianta. Não adianta você ter Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, todo mundo. Se o time não for competitivo, não vai ganhar. Então, expectativas para o Coritiba são essas. Precisava da vitória, precisava vencer, mas é só o primeiro passo. O Tite está pressionado, o grupo está pressionado. Vamos ver se vai dar continuidade, e eu imagino que sim. Estou muito otimista em relação ao Cruzeiro, apesar da situação ser péssima. Acho que o Cruzeiro vai conseguir dar a volta por cima. Os jogadores parece que deram uma sentida. A comemoração do gol foi uma comemoração muito disso, né? De estar junto, não de ver que o time está jogando bem, porque não está, mas de ver que o grupo está unido e está querendo vencer.
Acho que esse é o ponto mais importante hoje. Então, vamos ver os próximos passos e também vamos ver se a gente consegue pegar um mês positivo aí em fevereiro para quebrar um pouco o que foi janeiro, que foi péssimo. Então é isso, galera. Quem curtiu, puder avaliar aí, curtir, compartilhar, comentar, deixar o que achou do jogo, as expectativas para o próximo jogo. Vamos ter o pré-jogo ainda nesse início de semana. E é isso. Valeu.